2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz essa palavra nessa noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Aleluia. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Nesse momento, Paulo está passando por muitas aflições. Nesse momento ele está passando por uma crise grande, várias crises ele passou. Você percebe que ele vai ressaltar aqui dentro desse contexto que eu li para você, a tribulação na qual ele estava mergulhado por causa de Cristo, por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3 de 2 Coríntios 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, irmão, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E diante das nossas tribulações e dificuldades, diante das nossas provas, lutas, diante dos conflitos que nós passamos e nós não temos resposta muitas vezes, as coisas acontecem do lado de fora, irmão, e às vezes eu quero uma resposta, eu pergunto para Deus, eu oro, você faz isso? Uma resposta. Até parece que Deus não está conosco. Estou falando para você, irmão, baseado no texto, Deus está com você, amém? Deus está comigo. Mas às vezes, certas tribulações são tão intensas que nos fazem pensar que Deus não está olhando, que Deus não está vendo. Ele vai dizer, antes de falar da tribulação, ele vai dizer que o Deus, o único Deus, ele é chamado de Pai das misericórdias. O profeta Jeremias, quando escreve, quando ele está diante do cativeiro babilônico, todo aquele cenário de Israel, ele vai dizer assim que as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor estão lá todo dia na sua casa, com você. Você levanta, as misericórdias estão lá. Você vai deitar, as misericórdias estão lá. Você está na rua andando, as misericórdias estão lá com você. O próprio Deus misericordioso está ali te cuidando, te abençoando, te guardando, te guiando. Ele chama Deus de Pai, Pai das misericórdias. Jeremias, lá diante do conflito com os babilônicos, ele olhando para a situação do povo perdido no cativeiro, Jeremias chorando por causa da crise do seu povo, chorando, se lamentando por tudo aquilo, veio no seu espírito, pelo Espírito de Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Passamos por tudo isso, mas não somos consumidos. Ele está no controle. Nós vamos até onde nós suportamos e Ele nos dá o escape, Ele nos guarda, Ele vai na frente. Misericórdia e consolação. E o mesmo que age com misericórdia, age com consolo. Misericórdia não permite que eu e você sejamos dissipados. A misericórdia nos guarda. É como se fosse o último limite, irmão, o último estágio.
Ele nos guarda, não nos deixa sucumbir. Mas também Ele diz que Ele é o Deus de toda consolação. Não falta consolação da parte dEle, irmão. Não falta misericórdia, não falta consolação, não falta abraço, não falta amor, não falta direção. E talvez, por conta das circunstâncias e tribulações, nós nos vemos perdidos. Deus não está vendo, Deus não está olhando. Não, Deus está vendo sim, está olhando para você. Está olhando para essa luta, para essa tribulação, para esta prova. Ele segue dizendo assim, no verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha aí, irmão, olha Paulo aprendendo com Deus diante das tribulações. Porque, irmão, é fato, diante de tribulações que nós passamos, nós aprendemos. Nós só não aprendemos se nós não quisermos. Então ele está dizendo assim, diante das minhas tribulações, eu sou consolado pelo Pai das consolações, pelo Deus das consolações, e as suas misericórdias estão comigo. Agora ele vai um pouco além. Ora, se eu passo por tribulação, ou estou passando por tribulação, eu sei que o Deus das misericórdias está comigo, e a sua consolação está sobre a minha vida. Nesse cenário de tribulação e consolação e misericórdia, nós também temos que consolar aqueles que estão passando por tribulações com as consolações que Deus nos consola. Amém? Então Deus levanta a sua igreja como consoladora também, como uma igreja misericordiosa também, que é misericórdia com o próximo, que é consolação com o próximo. Por isso que ele disse, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Quantos consolados de Deus estão aqui nessa noite? Todos nós, irmão. E eu e você entendemos isso. Eu e também você, olha só, eu vou continuar o texto, versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, agora Paulo relaciona Cristo na conversa. Assim como as aflições de Jesus são abundantes em nós, por que ele está falando, colocando Jesus na história agora, relacionado com a aflição? Por causa das perseguições que ele passou, por causa das provas que ele passou, por causa das lutas e as grandes aflições que ele passou sendo perseguido por causa do Evangelho. Tudo por causa de Cristo. Por isso que ele diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Assim como as aflições são abundantes, as consolações sobejam por causa de Cristo. Aleluia. Nós somos o único povo na terra, irmão, que passa por aflição e que tem consolação. Somos o único povo na terra que passa por luta, por prova e passa por intempéries, tem misericórdia e tem consolação. Amém? Eu já vi muitas pessoas em crise de enfermidade sem consolação, mas eu e você confiamos no Senhor, irmão. Então a mensagem triunfalista que nós ouvimos hoje, o falso evangelho que é pregado, que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, recebe a tua bênção, aleluia, glória a Deus. Não é só isso, irmão. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que eles ficaram, eu vou ler para você o texto, que eles ficaram boiando no mar por 24 horas. Ele relaciona, quando ele fala mar, ele não fala mar, ele fala o abismo. É o abismo, um lugar profundo, só tem água. 24 horas boiando no mar. Então ele vai dizer assim, versículo 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação, falando para a igreja, e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participando das aflições, assim também sereis da consolação. Agora o verso 8 ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar.
de modo tal que até da vida desesperamos. Irmão, que nível de tribulação é esse que ele estava passando? Entre tantos momentos de luta e de prova, ao registrar isso para os irmãos da igreja de Corinto, e uma das tribulações que Paulo passava com relação à sua vida com essa igreja, em particular a igreja de Corinto, é não reconhecer o seu apostolado. Essa igreja não reconhecia, porque diziam assim: mas ele não andou com Jesus, como ele pode ser apóstolo? Falavam isso, não reconheciam Paulo. E Paulo, quando ele vai demonstrar o seu apostolado, ele não vai mostrar a sua carteira de pastor, de apóstolo, de bispo. Ele não vai fazer isso. Ele vai começar a mostrar as suas marcas, irmão. Aonde machucou, aonde bateu, aonde esfolou, aonde ele foi perseguido, onde ele levou tapa na cara, bofetada, onde ele foi humilhado. Tudo isso por causa de Jesus. Você quer minha credencial? Ele vai olhar, ele vai escrever para os irmãos da Galácia, para a igreja dos Gálatas, e ele vai dizer assim: de agora em diante ninguém me questione mais, ninguém me perturbe mais, eu já tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. De agora em diante ninguém me perturbe mais. Está vendo essa marca aqui? Está vendo essa marca aqui? Está vendo essa perseguição aqui e essa aqui? Está vendo essa tribulação ali? Mas ele não ficava murmurando, irmão, e reclamando das suas dores. Ele estava consolando seus irmãos. Qual que é o nosso papel, irmão? É reclamar das dores? É ficar mostrando: não, mas também olha o que fizeram comigo, aí agora não vai dar, Jesus. Nosso papel é consolar, irmão. O nosso papel é ser consolo para quem não tem consolo, é ser misericórdia para quem não tem misericórdia. Mas ele está dizendo assim: a tribulação que sobreveio na Ásia, da qual nós fomos agravados, era tal tribulação de que da vida desesperamos. Ele achou que ia morrer. O negócio foi tão forte, foi tão fora da caixa, irmão, foi tão grande, que ele falou assim: agora é o fim. Agora realmente é o fim, Senhor. É o fim. Porque o negócio foi intenso. Ficar 24 horas boiando no mar, irmão, como é que um tubarão não vem e não come? Não devora? Como é que não afoga? Já pensou? Como é que não morre de frio? Como é que é o nome lá? De hipotermia. Hipotermia? Como é que não morre? Como é que não congela? Nas águas frias do Mediterrâneo. E aí? Deus o guardou. As misericórdias o guardou. E as misericórdias de Deus nos guardaram. Quando você levantou, andou, deitou, as misericórdias estavam lá. A bênção de Deus, o favor de Deus estava lá e está com você. E é por isso que estamos aqui, irmão, nessa noite. Aí você pode dizer assim: pastor, mas não está do jeito que eu quero, ainda está difícil, assim, está assado. Irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Continue, amém? Dê mais um passo, continue, persevere. Faça a sua parte, Ele vai fazer a dele. Faça a sua parte. A gente tem que tirar, irmão, a murmuração da boca e colocar a consolação. Nós temos que tirar a reclamação da boca e colocar as misericórdias. Aleluia. Desesperamos da vida, fomos agravados mais do que podíamos suportar, porque a coisa foi intensa. Mas olha o que ele vai dizer. Eu vou ler de novo o verso 9. Está aberta a sua Bíblia aí? Acompanha comigo o verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Irmão, olha que coisa linda. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ele acreditava, irmão, que ele ia morrer. Acabou. Mas ele diz: tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Para que não confiássemos em nós. Diante da tribulação, nós confiamos em Deus ou confiamos em nós? Não, eu confio no taco, eu confio no meu braço, eu confio na minha força. Paulo disse: para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos.
Aí está lá um homem quietinho na sua cabana, na sua casa, no deserto de Canaã. Abraão, de repente vem uma voz e fala assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e apresenta ele no monte em sacrifício para mim. Mas o que tem a ver, pastor Abraão, com Paulo? Abraão sai, 3 dias de viagem, andou praticamente quase 100 quilômetros para chegar no Monte Moriá. 81 quilômetros ele rodou, 3 dias de caminhada, entre pouso, caminhada, até chegar no monte. Quando ele chega no monte, ele vai apresentar o seu filho em sacrifício a Deus. Abraão ia matar Isaac, porque ele não negava a voz de Deus. Mesmo esse pedido sendo pedido assim, esquisito, como assim? Mas quando ele levanta o cutelo para imolar Isaac, Deus disse: pare, porque agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você... Irmão, Deus muitas vezes permite que eu e você chegamos aos extremos. Paulo não estava no extremo aqui, dizendo assim: vou morrer agora, acabou tudo, extremo. Ao olhar para a situação, dizer: não tem jeito, não tem mais jeito. Irmão, nós estamos diante de um Deus que diz assim: tem jeito sim, a última palavra é minha, tem jeito. As circunstâncias diz para mim e para você: já era, é terminal, já acabou, já passou, não vai. A última palavra vem da boca do Senhor, não vem da boca do homem. Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, e Deus disse: pare, porque agora eu sei que você teme. Extremos. Quando Abraão pensou que o seu filho seria morto por ele mesmo, Deus disse: pare. O que é isso, irmão? Vamos ver se você confia em mim mesmo. Vamos ver se você conhece a minha presença. Vamos ver se você obedece a minha voz até o fim. Vamos ver se você não me nega. O Espírito Santo está comunicando algumas coisas com você, extremos. Quando você diz assim: agora sim, agora. Sabe por que Abraão, irmão, ia fazer o que ele ia fazer? Primeiro, porque ele amava o Senhor, ele não desobedeceria a voz de Deus, mesmo sendo um pedido estranho. Como assim? Matar o filho da promessa? O mesmo apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 4, que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Sabe por quê? Porque tinha uma promessa. E Abraão sabia que se Abraão matasse o seu filho, Deus teria que ressuscitá-lo, porque Deus tinha lançado uma promessa sobre Isaac. E essa era a fé daquele homem, irmão. E quando eu falo isso, eu olho para mim e para você. Diante de extremos, irmãos, nós temos que nos posicionarmos do lado do Senhor, diante da consolação e das misericórdias. Amém? Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, ainda que dentro do mesmo contexto, ó. Dentro do mesmo contexto da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. De novo, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Estamos dentro do mesmo contexto na Bíblia, um pouquinho mais para frente, na mesma carta que foi enviada para os irmãos de Corinto, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, por isso não desanimamos. Irmão, o que tem de gente desanimando, o que tem de gente parando, o que tem de gente fraquejando na fé. Você percebeu como que está esse mundo? O que tem de crente voltando atrás, irmão, cedendo ao mundo, às paixões, deixando o caminho, deixando a fé, deixando Cristo. E ele vai dizer assim: por isso nós não desfalecemos, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior, digo homem exterior, essa carcaça que você está vendo aqui, irmão, isso aqui, o homem exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, vai se acabando, irmão, vai vindo as rugas, e aí você vai percebendo assim, irmão, vai começando a mudar a fisionomia, né? De vez em quando você olha para as fotos e fala assim: cara, é você mesmo, com aquele lá, esse aqui. E o tempo está passando, irmão. E aí o texto está dizendo assim, ó: por isso não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior
vai mudando. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui por fora, irmão, vai ficando velho, vai vindo ruga, a cara vai amassando, vai mudando, vai transformando, a orelha vai aumentando, o nariz também vai ficando, vai acabando. Mas a Bíblia está dizendo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Amém? Porque quando as pessoas olharem para você, pode até olhar para essa fisionomia, pode até olhar para esse homem, essa mulher decadente, falando fisicamente que está envelhecendo, mas quando olhar para a sua face, vai ver o brilho da glória de Deus, vai ver o brilho do Espírito de Deus que está em você. Porque ele diz, ainda que esse homem, essa mulher exterior vai acabando, vai murchando, vai arriando, vai ficando velho, contudo o interior se renova. Mas você percebe que está falando dentro de um contexto de tribulação? Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que a tribulação produz na nossa vida? Um peso de glória, uma estrutura eterna. Estamos vivendo aqui, passando por provas e lutas do lado de fora, por dentro está tendo renovo, o Espírito Santo está nos renovando, aleluia. Quer dizer que a glória por dentro, o peso está sendo acrescentado por dentro a cada dia pelo Espírito Santo. Do lado de fora, irmão, é crise mesmo, do lado de fora é difícil. Você já olhou para você quando você acordou? Quando você sai da cama e vai para o espelho? Tem uns que não é muito bonito, né, irmão? Então aqui por dentro, querido, aqui por dentro estamos sendo renovados, amém? É por dentro que Deus trabalha, não é por fora, irmão. Ah, pastor, como assim? Mas eu também preciso melhorar por fora. Sim, irmão. Eu fico vendo muita gente aí atrás da estética e passando uns negocinhos aqui, e tudo bem, não tem problema, pode ir, irmão. Vai lá, é uma bênção, procura se cuidar. Mas o renovo é aqui, irmão. Ainda que nós, ao desfalecermos por conta das circunstâncias, estamos sendo renovados aqui. Irmão, quem é que não passa por tribulação? Cristãos, não cristãos, todos passam. A grande questão é, tem consolação? Tem misericórdia? Tem consolação? Tem de Deus e tem dos irmãos, e tem da família de Deus, tem do povo de Deus. Tem. Deus não esquece os seus. E tem mais, tem renovo do Espírito Santo. E o renovo fala do peso de glória. O renovo fala do peso da presença em nós. Irmão, você sabe o que é esse peso? Na Bíblia, a Bíblia, o termo chamado, quando nós falamos assim, a presença da glória, chama kavod no hebraico. Kavod é quando Deus desceu no tabernáculo, primeiramente, depois ele desce no templo lá, sobre a Arca da Aliança. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por causa do peso da glória. Não tinha nada de peso de nada não, irmão, só tinha uma fumaça, mas estava ali a presença de Deus, o peso da presença, ninguém suportava, todo mundo caía por causa daquela presença do Senhor, peso da glória. Essa presença, quando Jesus morre na cruz e ressuscita 10 dias depois dos 40 dias, 50 dias depois que Jesus morre e ressuscita, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, lembra? A igreja estava reunida orando e o Espírito Santo enche a igreja. O peso da glória encheu a igreja, a presença do Espírito Santo encheu o povo de Deus. E agora Paulo está falando aqui, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Deus aproveita até a tua tribulação para trabalhar. Irmão, Deus aproveita tudo, Deus não joga nada fora. Deus é um Deus de restauração. Porque se acha que essa igreja chama missões evangelísticas, restaurando vidas. Eu sou um cara de restauração, irmão. Muitas coisas em casa estão em pé por causa de restauração. Tem coisa que está colada que ninguém sabe. Tem coisa que foi lixada e foi pintada, está arrumado que ninguém sabe. Tem coisa que está restaurada que ninguém sabe, pensa que é novo, está restaurado. Deus é assim, irmão. Deus restaura, Deus pega o lixo e faz o luxo. Deus é um Deus restaurador, transformador. Nós aprendemos isso com o Senhor, em restaurar as coisas e não jogar fora. Ah é? Esse aqui caiu, quebrou, joga fora, picha no lixo. Não, deixa eu ver se tem jeito, vem cá, deixa eu ver se tem jeito. Deus faz assim com a gente, irmão. O mundo quer jogar a gente fora.
O mundo descredibiliza, diz assim: não, esse não vale nada, essa não vale mais nada, não serve mais para nada. Deus diz assim: traz aqui para mim que eu vou restaurar. Eu sei como consertar, eu sei como arrumar esse defeito, eu sei como colocá-lo no lugar. Entendeu? Por isso que nós estamos diante dele nessa noite. Olha aqui dentro do mesmo texto, ó, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora o vaso de barro, quem é? Diga assim: sou eu. Sou eu. Aí Paulo está dizendo assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que poder é esse que está falando? É a presença, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Está onde, pastor? Está onde? Em cima da Arca da Aliança? Não! O Espírito Santo está em ti, está em mim. O Espírito Santo está num vaso de barro. Você e eu somos um vaso de barro. Vaso de barro é frágil, irmão. É simples, pode quebrar. Onde que Deus colocou o seu Espírito? Onde que Deus colocou, irmão Luiz, a sua grandeza? Onde que Ele colocou? Ele colocou no banco de mais alta segurança? Ele colocou no carro forte, na caixa forte? Ele colocou nos lugares que são guardados pelos homens? Não! Ele colocou dentro de corações humildes e simples que receberam a sua palavra. Dentro do seu e do meu coração somos vasos de barro. Aleluia. Deus confiou o seu tesouro, a sua grandeza a homens e mulheres que abrem o seu coração para Ele. Então a riqueza do céu está dentro de mim, dentro de você, irmão. A maior riqueza que Deus pode dar para a humanidade, chamada o seu Santo Espírito. O Espírito Santo está em mim e em ti. E Deus colocou no vasinho, em você, num vasinho simplesinho, em mim, num vasinho simplesinho de barro, frágil. Mas por que o vaso não quebra, pastor, sendo tão fraco? Porque por dentro tem uma presença que sustenta. Por dentro tem uma glória que sustenta o vaso e não o deixa quebrar. Ele continua dizendo, versículo 8: em tudo somos atribulados. De novo a palavra tribulação. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A angústia, irmão, fala de algo interno, não fala? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação é de fora, não é? A angústia de dentro. Somos atribulados, lado de fora. Somos angustiados? Não. Porque quem está dentro da casa? A presença dEle. A angústia passa, irmão, e vai embora, porque ela encontra com o peso da glória. Ele segue dizendo: perplexos, mas não desanimados. Perplexos diante de situações, da própria tribulação, das crises, mas não desanimados. Por quê? Porque o Espírito da promessa está dentro de mim e de você. As circunstâncias de fora tentam nos desanimar, tentam nos deixar para baixo, tentam nos arrancar de Deus, mas o Espírito Santo comunica a sua grandeza no nosso espírito e coração. Aqui são coisas de fora e coisas de dentro, irmão. Coisas de fora, coisas de dentro. Versículo 9: perseguidos de fora, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse vaso passa por tanta coisa, mas dentro está a sua presença, a presença do Espírito de Deus. Esse vaso não é violado, não é quebrado, não é rachado, porque por dentro está o poder da glória do Senhor. Amém? Irmão, eu estou falando de tribulação. Deixa eu ir para o capítulo 11, vai lá comigo. 2 Coríntios 11, 24. Olha aqui mais um pouquinho o que ele passou. Lembre-se que o testemunho do nosso irmão serve para a nossa vida. Eu sei o que ele passou, foi ele. Que eu e você passamos é outra coisa. Cada um no seu nível. E Deus conhece os nossos níveis, tá? 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. O que é isso aqui? Segundo a lei judaica, uma quarentena era 40
40 açoites. Mas havia uma malandragem entre eles. Eles davam 39 e começava de novo. Porque não tinha dado 40. Dá 39, porque se dá 40 para, não pode mais. Deu 39, opa, não demos 40, vamos começar de novo. Mais 39. Opa, não foi 40, começa de novo, mais 39. Agora você pega aí 5 quarentenas de açoite menos 1. Multiplica aí os matemáticos aí. 5 vezes 49. 195 chibatadas. E era para ser 40. Chibatada porque tinha feito alguma coisa errada? Não. Só estava adorando a Deus. Vamos seguir o texto? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Foi 3 vezes que ele naufragou. E uma das vezes ficou boiando 24 horas no mar. Uma noite e um dia no abismo, como ele disse aí, 24 horas boiando no mar. Em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na minha cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em tribulações e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aleluia. A tribulação, irmão. Paulo está falando de tribulação, dando o seu testemunho. O que eu quero dizer nessa noite, irmão, a respeito disso aqui, é que nós passamos por situações adversas. N situações. Um filho, um casamento, o seu celeiro, talvez a enfermidade, não com você, com alguém da família, circunstância com a família. Mas eu quero que você lembre que o peso de glória precisa prevalecer na sua vida e na minha vida. As misericórdias do Senhor estão contigo e sobre a sua vida. As consolações do Deus de toda consolação está comigo e com você. Amém? Só estamos aqui porque essas misericórdias nos carregaram até aqui, estão nos carregando. A tua casa só está de pé porque as misericórdias te alcançaram e te sustentaram. Porque a consolação continua sendo constante. Você pode dizer assim, pastor, mas o meu marido não está, minha esposa não está, tem mais filhos que não estão, e assim por diante, mas você está, e o Espírito Santo está com você, e está contando com você para uma grande obra. Aleluia. O Espírito Santo falou conosco. Esse ano de 2025 está lá no mural, depois você pode ver. Esse ano de 2025 será o ano da provisão, irmão, da provisão sobre a sua casa, sobre a sua família, nossa casa e família. A provisão espiritual, a provisão material, a provisão física, a provisão do Senhor. E nós temos que nos posicionar nesse lugar em Deus. Amém? Nos posicionar no Senhor. Circunstâncias vêm, irmão, vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Mas Deus está no controle, sempre esteve. Lembre-se que Ele está no trono. A última palavra vem do trono de Deus. Glória a Deus.